34º Festival de Cinema de Gramado. 14º Gramado Cinevídeo. São 5 dias de muito cinema na Serra Gaúcha. E o Caderno 2 vai mostrar tudo para vocês, direto de Gramado. Ana Luísa Engel conduziu a cerimônia de abertura do festival, que contou com a presença da Orquestra Jovem do Conservatório Pablo Convos, executando clássicos do cinema e da cultura gaúcha. Autoridades ligadas ao festival compareceram à cerimônia, na qual foram ouvidos alguns discursos, como o do novo presidente, Alemir Coleto. O Festival de Cinema de Gramado, ele já adquiriu notoriedade nacional, é um evento já consagrado a nível latino-americano, e nós estamos agora diante de um novo processo de reformatar o evento e fazer com que ele seja conduzido nas próximas edições dentro de um processo de buscar uma maior aproximação com o público e também oportunizar para o meio artístico e de produção cinematográfica um intercâmbio de como e que caminhos deverá ser dado ao cinema nacional. Me parece que nessa edição, pelos desafios que cada vez mais a gente encontra, ele vem se superando e vai ser um evento ainda diferente dos outros, com mais presença do mundo artístico, com essa composição entre o cinema, a cultura e entre o turismo. Eu acho que é um casamento que está dando muito certo. Antônio Fagundes, um dos homenageados, deixou sua marca para a Calçada da Fama. O mesmo fez o governador Germano Rigoto, que revelou suas expectativas em relação ao Festival de Gramado. A 34ª edição do Festival de Cinema de Gramado com certeza promete muito, vai ser uma grande edição e a gente está muito feliz porque isso é bom para Gramado, isso é bom para o Rio Grande do Sul, isso é bom para o cinema gaúcho e para o cinema nacional. As celebridades que desfilam no tapete vermelho são apenas uma das faces do festival. Os filmes que concorrem esse ano merecem uma atenção especial, pois se caracterizam por uma abordagem diferente, como esclarece Sérgio Sanz, da comissão organizadora. Os filmes são filmes de caráter social, são filmes com preocupação política e são filmes não tão normais do Festival de Gramado, porque nenhum deles é espetáculo. Todos eles são filmes de caráter político e social. Enquanto alguns famosos deram autógrafos para o público, outros comentaram sobre o festival, como o ator Marcos Breda. O Festival de Gramado, nesses 20 e tantos anos que eu venho participando dele, eu já vi todo tipo de coisa. Eu me lembro da época do governo Collor, quando o cinema brasileiro praticamente tinha parado, tinha acabado, e o Festival de Gramado sobreviveu a isso, como sobreviveu a todo tipo de crise. Eu acho que Gramado tem essa capacidade de se adaptar aos tempos, às mudanças, sobreviver e crescer. Vamos acompanhar todos os detalhes da 34ª edição do Festival de Cinema de Gramado. Na noite de segunda-feira, Serras da Desordem, dirigido por André Tonati, foi o primeiro longa brasileiro a ser exibido no festival. O filme conta a história real do índio Carapiru, que se perdeu após um ataque à sua tribo e passou a vagar pela floresta. Anos depois, ele apareceu em uma aldeia e se afeiçoou pela comunidade, mesmo sem falar português. O sertanista Sidney Possuelo procurou saber mais sobre a vida do índio e, no processo de investigação, fez muitas descobertas que interessaram a Tonati. O filme mistura documentário e ficção, não tem narrações em off nem legendas. A proposta estética é ousada. Ele não tem um formato para mim que eu diga assim, vou fazer uma experiência. Eu tinha esse texto existia no roteiro, ele percorria todo o trajeto e descrevia praticamente o que a gente estava vendo. Acho que a gente vive um tempo também onde o bombardeio de imagens na nossa cabeça é muito grande. Acredito que o silêncio ou a não palavra em alguns momentos obriga a pessoa que está vendo aquilo a, no mínimo, projetar alguma coisa, querer uma resposta, nem que fosse, não tem uma explicação aqui, não tem.
Então, pelo menos, há uma motivação na cabeça das pessoas para que se projetem algum sentido em cima daquilo. Tem cenas que foram filmadas em cor e que a gente tirou a cor para dar uma construção emocional. Mais do que uma coisa simplesmente estética, era uma coisa que dá um sentido emocional. Então, o preto e branco foi trabalhado assim no filme, essa relação de preto e branco e cor. Então, assim, tinha uma coisa dele ter filmado algumas coisas que foram encenadas, mesmo com os próprios índios, e tem algumas coisas que foram feitas de uma forma absolutamente documental. Os personagens do filme foram representados pelas pessoas que viveram os fatos. Quando eu reencontrei todos os personagens que tinham vivido, foi tão viva a reação quando eu os informei que Carapiú poderia voltar, que eles ficaram tão felizes. Falei, não, são eles mesmos, ninguém expressa desse jeito uma coisa que não tenha sentido. Digo que eu achei que eles mesmos dariam muito mais veracidade. Cada vez mais eu tive que eliminar caras conhecidas. As caras conhecidas iam ser ruins para o filme. Com 135 minutos, o filme foi considerado longo pela crítica, ao que Tonati rebateu, defendendo a duração como proposta de reflexão. Ele é intencional, é um tempo de olhar, é um tempo de voltar a prestar atenção, escutar, ver. Se eu estou no cinema e estou pensando que o filme tem que ser mais rápido, o filme tem que ter aquilo, eu não estou vendo o filme, eu estou julgando o que está na frente da tela. Se eu me permitir aceitar o que eu estou vendo, talvez esse tempo passe a ser um tempo interessante, um tempo em que eu consiga observar coisas que eu não tinha visto antes. O cinema tem uma responsabilidade. Eu acho que se existe uma responsabilidade é desenvolver um pouco a acuidade de percepção das pessoas. Ou porque é uma faca de dois gumes, ou é um meio de dominação e de entorpecimento, ou é um instrumento para acordar as pessoas. Sidney e Cristina Amaral fizeram uma relação do tempo do filme com a vida indígena. Há uma diferença fundamental de tempo entre nós e os povos indígenas. Nós só vivemos sob o tempo. O tempo comanda a nossa vida e nós estamos sob o jugo do ponteiro dos relógios. Os povos indígenas, de uma forma extraordinária, eles estão sobre o tempo. Não existe nada na vida deles que fala, eu tenho que fazer isso agora. Tá, então você marca, bom, amanhã nós vamos filmar ali na beira do rio. Eles acordam e veem que o dia tá bom para caçar, eles vão embora e vão caçar. Entendeu? Eles têm uma liberdade com relação a essa coisa do tempo que você tem que trabalhar com eles de uma outra forma, né? E deixar mais solto e a construção se faz de uma outra forma. E eu tive que me perder da montadora de cinema com técnicas e ritmo cinematográfico para poder mergulhar nesse universo que eu não conhecia. O mundo que venci deu-me um amor alado, galopando em céus irados. O mundo que venci deu-me um amor. O longa brasileiro exibido na terça-feira à noite foi Sonhos e Desejos, no qual a ditadura serve de contexto para um triângulo amoroso. Dirigido por Marcelo Santiago, o filme é baseado no livro Balé da Utopia, de Álvaro Caldas. Marcelo explica como foi essa adaptação para o cinema. Eu queria fazer um filme de amor, né? Queria fazer um filme sobre um triângulo amoroso, que é o principal também, o tema principal do livro, né? Eu deliberadamente tirei as cenas políticas, eu simplesmente ambientei o filme na época da ditadura, mas a discussão política mesmo eu tirei do filme porque eu queria dar destaque, quer dizer, eu queria abordar os sentimentos, né? Os desejos, né? É um filme sobre o desejo. Onde que entra o sentimento na cabeça do militante, até que ponto que o Felipe Camargo, que é o militante, né, por excelência, até que ponto que os sentimentos dele são importantes para ele mesmo, né? A fotografia merece destaque especial em Sonhos e Desejos. O diretor explica sua proposta. Eu optei por fazer a cor real, viva, ali dentro daquele aparelho,
né? E do lado de fora as cores frias. Quer dizer, é um mundo onde eles não se sentem, onde eles não estão confortáveis, né? O mundo do lado de fora do aparelho. E dentro do aparelho é onde eles podem deixar aflorar os próprios desejos. Né? A temática da ditadura é vista pela equipe como um tema importante, que merece ser discutido. Eu não acho que a ditadura seja tão passado assim, porque eu acho que a gente está vivendo, o que a gente está vivendo hoje é fruto da ditadura, né? A ditadura esfacelou esse país, né? Todos os setores, né? Quebrou todas as formas de organização. A ditadura nunca não passou e nem vai passar nunca, porque a nossa realidade é fruto da nossa história, é uma história recente. E eu não entendo essa coisa de colocar que uma coisa que já está esgotada, até porque a gente não tem nem distanciamento histórico ainda para discutir a ditadura. Enfim, eu acho que ainda tem muito para se falar da ditadura e ela tem que ser falada sempre, até porque esse momento apolítico que a gente vive é fruto de um trabalho da ditadura que despolitizou o povo brasileiro. Mel Lisboa, protagonista, fala das características de sua personagem. Cristiana, minha personagem, é uma personagem absolutamente romântica, apaixonada pelo namorado, apaixonada pela ideia da revolução, vai para a clandestinidade com o namorado porque ele tem que ir, ela vai junto, então ela, uma vez que está nessa situação, ela se empolga e quer lutar, e quer pegar em armas, e quer fazer o diabo, mas ela é tolhida num determinado momento porque acontecem algumas coisas que ela tem que ficar em casa, então, cuidando de um outro companheiro, e aí começa a história. É uma personagem que, se for reparar, é um pouco diferente dos trabalhos que eu já fiz, assim, principalmente de televisão, que são mais extrovertidos. É uma personagem muito introvertida, tanto que tem muito off, tudo de pensamento dela. Porque ela falar mesmo, ela fala pouco para uma protagonista, muito pouco. Ela é muito... Ela não pode gritar, porque os vizinhos não podem ouvir, então ela não grita. Sabe assim, tudo aqui essa flor da pele, tudo aqui assim, talado. Agora, só o que eu posso fazer é lembrar do caminho que me trouxe até aqui. E esse novo caminho não tem volta. O longa Anjos do Sol trabalha com a questão da prostituição infantil. O diretor gaúcho Rudy Lagerman, vulgo Foguinho, pesquisou o assunto em jornais, revistas e em arquivos públicos para montar a sua história. Na tela vemos a saga de Maria, uma menina jogada no mundo da prostituição que luta para sair dele. O filme mostra também a vida de outras meninas e situações que infelizmente acontecem no Brasil, como os maus tratos, as doenças e a exploração. Foguinho explica como foi o processo de produção e direção. Quando eu tinha material em mãos, eu tinha uma ideia inicial de trabalhar como documentário. Mas com o material eu vi que era as informações eram muito ricas no sentido de transformar aquilo numa ficção. O grande desafio era a abordagem. Como abordar isso, como você trabalhar um universo tão sórdido, mas não ser sórdido, não se aproveitar daquilo. Eu fiquei assim, não, se eu vou falar sobre isso, em vez de fazer uma análise sociológica do tema, eu vou trabalhar com ação, vou trabalhar com aventura, né? Para que isso leve o público. Eu não queria fazer um filme realista, entendeu? Eu queria contar uma história de cinema como eu gosto do cinema, assim. Filmei no Rio, na Bahia, e tem cenas captadas que é da Amazônia, que é aquele ponto de vista do avião. Mata no rio. Às vezes elas dobram a esquina na mata, cai no rio. Mas na coisa do filme, o genial foi fazer o filme. Vocês não sabem a alegria que eu tenho de dizer assim, põe a câmera aqui. Isso para mim é uma satisfação total. Assim. O elenco contava com atores como Chico Dias e Antônio Calone. Mas foram as novatas Fernanda Carvalho e Bianca Comparato que interpretaram as cenas mais fortes. Porque eu não tinha experiência nenhuma no cinema, como atriz mesmo tinha pouquíssima experiência, e ainda mais para um personagem assim, com esse tema. Eu tinha apenas 11 anos, eu não sabia muito bem como era a história.
E para fazer esse personagem, assim, nós encaramos como uma mentirinha, como uma história que não acontecia, porque a gente preparava mesmo a emoção, as cenas. Eu fiz um trabalho, acho que trabalhei tudo, trabalhei minha voz, e nas fotos que a gente via na pesquisa que a gente fez, elas eram duras, sabe, musculatura dura, corpo fechado, tenso, roupas largadas, assim. Então fiz um trabalho corporal para trazer isso também. A gente se encontrava assim nos primeiros meses, todas as meninas, para ver reportagens, ver filmes, documentários, enfim, para ter um material para trabalhar. Não fizemos laboratório, até porque o elenco era muito jovem, assim, eu era uma das mais velhas, né? Então a gente não queria, acho que a opção nunca foi expor as atrizes jovens a isso. O diretor tinha a intenção de fazer o público refletir sobre a prostituição infantil e desconstruir os preconceitos da sociedade em relação ao tema. Na minha cabeça, a minha relação com o tema era muito ingênua. Eu achava que prostituição infantil era uma coisa que acontecia em cidades remotas do norte e nordeste do país, com pouquíssimas meninas, que a prostituição era uma escolha consciente de mulheres que faziam um ofício disso e tal. E assim, minha cabeça mudou totalmente quando eu comecei a pesquisar para personagem, assim. A minha imagem dessas meninas eram de meninas sensuais, talvez por estarem trabalhando com sexo. Não é isso, são escravizadas, assim. O filme vai entrar em cartaz amanhã, mas a gente assinou na quarta-feira passada em Brasília um acordo com a Organização Internacional do Trabalho, com a organização Partners of America e aí a BRINC, com a Secretaria de Direitos Humanos e o Ministério da Justiça. Depois que o filme entrou em cartaz e esteve nas locadoras, eles vão fazer, sei lá, milhares de cópias e vão fazer um trabalho aí nos lugares mais recônditos do país. Você imagina que é 1/6 dos municípios brasileiros que foi detectado o problema. Ou seja, não tem nada de romântico aí, né? Porque é um erro também pensar que a questão da prostituição infantil é uma questão de turismo sexual, que é o problema dos estrangeiros que vêm, sabe, explorar os nativos. Não, é problema de brasileiro com brasileiro. É o desrespeito do brasileiro adulto com o brasileiro criança. Às vezes eu acho que é um pouco violento esse jeito, como se vive o mundo. E às vezes as pessoas realmente têm que deixar de lado aquilo que elas acreditam para se conservar vivas. Na quinta-feira, a exibição de Pro Dia Nascer Feliz foi a grande atração no Palácio dos Festivais. O documentário retrata os pequenos e grandes dramas vividos por adolescentes nas escolas do Brasil. Estudantes de periferia e alunos de colégios particulares dão seus depoimentos, e professores também são ouvidos para a construção de um grande panorama do ensino brasileiro. Os relatos em primeira pessoa e a linguagem sutil emocionaram o bom público presente à sessão. Este é o segundo longa-metragem do diretor João Jardim. O filme que eu fiz demorou 4 anos, e são 4 anos dedicando a alma a fazer alguma coisa, 4 anos investigando a alma das pessoas que estão envolvidas, e 4 anos utilizando a alma de outras pessoas para fazer alguma coisa de bom, né? Vamos dizer, em parceria, né? Aqui é a ausência. Eu deixarei que morra em mim o desejo de amar os teus olhos que são doces, porque nada te poderei dar, senão a mágoa de me veres eternamente exausto. No entanto, a tua presença é qualquer coisa como a luz e a vida, e eu sinto que em meu gesto existe o teu gesto, e em minha voz, a tua voz. Não te quero ter, porque tudo em meu ser estaria terminado. Quero só que surjas em mim como a fé nos desesperados, para que eu possa levar uma gota de orvalho desta terra amaldiçoada. Outubro de 92. São Paulo. 111 presos foram mortos no Carandiru. Agosto de 93. Rio de Janeiro. 21 moradores da favela de Vigário Geral foram assassinados. Abril de 96. Eldorado dos Carajás. 19 camponeses foram mortos por rajadas de metralhadoras. Com um forte viés histórico, esse filme trataria de sobreviventes de massacres no Brasil. Não foi possível seguir esse argumento. Um mês antes do início das filmagens, no dia 31 de março de 2005,
ocorreu um trágico acontecimento. Tivemos que mudar o filme completamente. Abandonamos o passado e partimos, com muito medo, para a Baixada Fluminense. Assim começou essa história. Atos dos Homens, ele trata ele tem o tema dele central é de um massacre que aconteceu ano passado aqui no Brasil e que por algum motivo muitas pessoas não se lembram. Em pouco mais de um ano atrás, 29 pessoas foram mortas na Baixada Fluminense, em Nova Iguaçu e Queimados, e foram mortas por uma ação policial. Não existem imagens de arma, de sangue, de corpos mutilados. Enfim, é um filme, inclusive em alguns momentos eu fiz uma opção absolutamente radical em que a tela aparece completamente branca. É o meu filme mais sujo, é o meu filme em que a câmera treme, não por uma opção estética, ela treme porque a gente estava com muito medo de fazer esse filme. Quando a gente foi para lá, a gente não conhecia Queimados. E a charrete é muito usada em Queimados. A charrete, ela tem uma função em Queimados de suprir, existem vias em que você não tem um acesso de ônibus. E tinha esse sentido também do olhar da gente ali com a imagem em movimento. Então, assim, era o deslocamento, o traveling possível, a subjetiva, tosca e possível de locomoção. E de alguma forma, a questão do grupo de extermínio, a questão do matador está ligado também a uma elite que, num certo momento, paga pessoas para matarem pequenos bandidos que atrapalham seus comércios. E isso foi desenvolvendo. Então, assim, não tinha como. A elite não poderia ser um sujeito ausente. A questão da tela branca, ela nasce, assim, ela nasceu por uma questão menor, até muito pequena. Que era assim, eu tinha e eu sabia, quando eu conversava com algumas pessoas, que eu não poderia colocar a imagem dessas pessoas. Isso nasceu também por uma situação assim, que imagem? Que imagem? Não me interessa o sentido da televisão, de que assim, vamos usar uma imagem de cobertura. Vamos gravar ali a mão da pessoa e mostrar a mão como... Assim, a ideia de imagem de cobertura nunca me interessou. Eu acho que a tela branca, ao contrário da tela escura, né, quando você apaga completamente a luz, a tela branca, ela se oferece... a tela do cinema é branca, né? Então, assim, ela se oferece como um lugar para receber imagens. E era isso que eu queria. Fiquei bastante intrigado com o uso da tela branca. Isso aí corre um risco grande também de perder espectadores. Eu vi um bocado de gente saindo. Culturas que vocês colocaram, mostrando para nós o vazio, né? O branco. Achei isso interessante porque eu mesmo me incomodo, né, de ver na história do cinema tanto documentário mostrando a crueldade humana, que é exatamente mostrar a impossibilidade, né, de uma representação pela imagem. Na verdade, o grande problema continua sendo sempre, você faz um filme, você coloca ele na lata, enfim, isso é só metade do trabalho. A outra metade é você lançar. E aí é um outro problema quase, ou talvez até mais complicado do que fazer o filme. É você conseguir um espaço no grande circuito para conseguir colocar o teu filme em cartaz, né? A distribuição é um desafio hoje em dia tão grande ou até maior do que a própria feitura do filme, né? O festival, ele, entre outras coisas, ele confere visibilidade aos seus participantes, né? Mas evidentemente que está longe de ser suficiente para conseguir fazer frente a um problema desse tipo. Eu acho que isso, na verdade, a melhor coisa que o próprio festival tem, entre outras, é possibilitar a reunião de cineastas e profissionais e que possam discutir alternativas para furar esse bloqueio, entendeu? O nosso país tem
vários problemas muito graves e, desgraçadamente, nem todas as pessoas que dirigem o nosso país se lembram de que é através da cultura que a gente consegue resolver melhor os problemas mais graves do país. E na semana que vem, o Caderno 2 continua circulando por Gramado. Você sabe o que é 35 milímetros? 16? Super 8? Então descubra. Veja também Antônio Fagundes, o mercado audiovisual no centro de eventos, a oficina comunitária de vídeo e a realidade dos documentários no Brasil.